Oi, turminha do quarto ano, tudo bom com vocês, meus amores? Eita, chegou sexta-feira, né? Mais um final de semana, onde vocês vão poder relaxar, né? Vão poder descansar um pouquinho das aulas e das atividades, né? Vão poder aproveitar bastante o final de semana. Meus amores, nessa sexta-feira, a nossa primeira aula será de literatura. Vocês vão pegar o paradidático de vocês, o Pato Viajante e também o livro Trabalhando a Literatura. Porque após a leitura, né, o resumo que eu irei fazer do assunto que o paradidático passa para cada um de nós, vocês irão realizar as atividades que serão citadas para vocês. Meus amores, vocês sabem que todas as vezes que nós vamos fazer a leitura de um livro ou de um paradidático, nós temos que buscar as informações. Quem escreveu aquele livro, quem ilustrou aquele livro, para que realmente nós podemos ter um autoconhecimento não só do conteúdo que aquele livro nos passa, mas também por quem e como ele foi desenvolvido. E no nosso paradidático, o Pato Viajante, nós temos como autora do texto a Roseli Viana. E ilustrador que fez toda a ilustração, todas as gravuras em imagem, foi o Luciano Félix. E a editora é a nossa, né, Prazer e Ler. Toda vez que nós vamos ler um livro, nós temos que dar importância a essas informações. Meus amores, e esse texto, essa história, nos passa a história de um pato que ele gostava muito de viajar. E ele demonstra ser um pato muito elegante, andava sempre de chapéu, andava sempre de gravata e sempre ele carregava consigo a sua câmera fotográfica para que ele pudesse deixar marcado todos os lugares que ele viajava. Então esse pato, nas suas viagens, um certo dia, ele viajou a uma determinada cidade, sendo que nessa cidade ela tinha poucos habitantes. Então quando ele chegou naquela cidade, logo as pessoas começaram a perceber que ele era um viajante, o que nós chamamos de turista. Não é isso? Então as pessoas começaram a se aglomerar, a fazer perguntas para ele, né? Então ele começou a se sentir muito importante. Por quê? Porque todas aquelas pessoas estavam ao seu redor e ao seu derredor. Então o que foi que aconteceu? Ele tomou, né? Ele teve a ideia de começar a inventar mentiras para aquelas pessoas. E aquelas pessoas, como com certeza não tinham o costume de receber viajantes, começaram a acreditar em todas aquelas mentiras. Então ele começou a contar histórias de se gabar, que ele tinha enfrentado muitas lutas, que ele tinha conhecido muitos lugares, que ele tinha conseguido resgatar muitas coisas. Então as pessoas começaram a dar muita importância a cada mentira que ele contava. Então naquela cidade, como toda cidade, tem um prefeito. Então o que foi que esse prefeito decidiu? Como ouviu toda aquela história dele importante, e há um tempo atrás o relógio da cidade tinha sido roubado. Então o que foi que o prefeito disse? Poxa, como você é um pato muito conhecedor, muito valente, então traga-nos o relógio da nossa cidade de volta. O prefeito contando para ele que quem tinha levado esse relógio, que tinha sido roubado há um tempo, tinham sido os irmãos raposos. E esses irmãos raposos, eles traziam medo àquela cidade. As pessoas tinham medo dele. Então, quando o prefeito fez esse pedido a ele, as pessoas, como já tinham escutado toda a história dele, que ele era muito valente, que ele era um pato muito conhecedor das coisas, começaram a colocar ele no braço, começaram a elogiá-lo. Só que na verdade, gente, toda aquela história que ele tinha contado era mentira. Ele tinha inventado aquela
mentira para aquelas pessoas. Ele tinha aproveitado da inocência daquelas pessoas para contar mentira. E nessa cidade existe um certo patinho amarelo, que ele também, quando ouviu toda aquela história, ele começou a querer a ser igual àquele pato viajante. Então, o que foi? Ele foi tratado muito bem, o pato viajante comia do bom e do melhor, tinha um lugar confortável para descansar, mas as pessoas estavam confiando nele que ele iria trazer o relógio de volta devido a todas as suas histórias. Então, um dia aquele patinho amarelinho decidiu escrever um bilhete para aquele pato. E ele escreveu que quando crescesse, ele queria ser igual a ele. Por quê? Porque ele tinha escutado toda aquela história de coragem dele. Só que o pato viajante, quando ele abriu o bilhete e leu, ele começou a chorar. Por quê? Porque ele sabia que toda aquela sua história era mentira, que ele estava enganando as pessoas daquela cidade. Então ele ficou triste com aquela atitude dele. Então ele começou a pensar numa forma de resgatar o relógio para que ele trouxesse de volta para a cidade. Por quê? Porque o povo daquela cidade estava confiando nele. Então ele foi até a casa dos irmãos da Raposo. Chegando lá, ele teve que fazer um acordo, porque os irmãos Raposos não queriam entregar o relógio. Qual foi esse acordo? Ele pegou todo o tesouro que ele tinha, por causa da mentira que ele falou para as pessoas. Ele pegou todo o tesouro que ele tinha e ele trocou pelo relógio da cidade. E sendo assim, ele levou o relógio de volta para a cidade. Mas depois de todo esse acontecido, ele decidiu contar a verdade para a cidade. E as pessoas, juntamente com o prefeito e o patinho amarelo, que queria ser igual a ele, ficaram muito tristes. E todos ficaram desapontados com toda aquela mentira. Meus amores, esse texto, ele nos passa que não é legal, não é favorável à mentira. Por quê? Porque a mentira, tanto ela nos prejudica, como ela prejudica aquelas pessoas que estão próximos de nós. Meus amores, eu gostaria que vocês relessem de novo esse texto. Após vocês refazer essa leitura, vocês vão realizar a atividade do livro Trabalhando com a Literatura, da página 37 até a página 40, onde aborda todo o assunto da história do pato viajante. Após vocês realizarem a atividade, vocês retornem comigo para que juntos nós possamos fazer a correção da nossa atividade, ok? Muito bem. E aí, meus amores, realizaram? O que vocês acharam dessa história? Vocês gostaram? Muito bem. Pois agora acompanhem comigo a correção. Página 37, primeira questão. Observe as imagens e marque um X na que representa como era a cidade onde o pato viajante chegou certo dia. Como é que ela era? É a primeira, onde todas as pessoas eram felizes. Eram poucas pessoas, mas elas eram felizes. Segunda, ilustre na fotografia as características da pequena cidade que o pato encontrou. Página 38, terceira questão. Os moradores da cidade estavam ansiosos para saber sobre o pato viajante e suas tantas viagens. Quarta questão. Leia o trecho da história. E todos ficaram maravilhados por ter chegado ali um pato destemido e corajoso. Que frase contém o mesmo significado das palavras em destaque acima? Circule. Qual é? O item A. Quinta questão. O ilustre visitante recebeu boas-vindas de um pato importante da cidade. Descubra as sílabas que formam o nome dele e escreva abaixo nos círculos. Quem foi, gente? O prefeito. Página 39, sexta questão. Os moradores e o prefeito pediram ao pato que recuperasse algo importante que foi roubado de sua cidade.
a identificar o objeto que ele precisou recuperar e circule. Qual foi? Um relógio. Sétima, os moradores da pequena cidade andavam sem noção de tempo e não conseguiam programar sua vida. Por quê? Porque o relógio de ouro da cidade, que programava a vida dos moradores, havia sido roubado. Oitava questão. Como podemos medir o tempo? Escreva o nome das figuras que representam maneiras diferentes de medir o tempo. Calendário, o relógio, a ampulheta e as estrelas. Página 40. Nona questão. Ilustre na cena onde o relógio estava antes de ser roubado. Colocaram? Era lá na torre, né? Por que o pato viajante foi escolhido para recuperar o relógio? Porque todos achavam que ele era um pato destemido e corajoso. Décima e última questão. Como você organiza seu tempo? Escreva nas folhas a seguir o que você faz durante um dia. Observe os horários registrados nos relógios abaixo. Vocês relataram quais são os afazeres de vocês, de acordo com cada horário que o livro deu? Muito bem. Então, meus amores, essa foi a nossa primeira aula dessa sexta-feira. Um beijo no coração e até a próxima aula.